São 5 pontos que os mega eventos normalmente respondem a eles, né? Aqui os mega eventos respondem. Outros eventos, eles podem ter uma grandiosidade, uma complexidade, mas eles não têm um impacto tão grande nesses 5 pontos. Então, quais são as questões que envolvem principalmente um mega evento? Impacto turístico, uma importância muito grande. Eu trabalhava com vocês, a gente conversava sobre isso na semana passada. A questão turística é muito forte e foi uma das primeiras questões a serem trabalhadas do ponto de vista acadêmico quando as pessoas se debruçaram sobre os mega eventos, principalmente na área de comunicação e eventos, quando os pesquisadores se debruçaram para tentar entender, estudar, compreender essa temática. Outra questão, custos. Os mega eventos têm custos muito altos envolvidos, sejam custos financeiros, seja a questão também dos custos sociais envolvidos, a questão do legado, que eu vou falar adiante também. Terceiro aspecto, transformação urbana. Dependendo do evento, essa característica é ainda mais marcante no pré, no durante e no pós-evento. Se a gente, por exemplo, pegar uma Copa do Mundo, uma competição olímpica de inverno, de verão, a gente vai ver que essas características são muito fortes. Você tem uma transformação urbana muito forte, a ponto de que essa transformação urbana fique de forma perene, fique de forma constante para aquela localidade. E aí você tem as cidades olímpicas, você tem as construções de metrô, você tem as construções de aeroportos, de rodovias, de interligação, aumento da malha viária, enfim, você tem vários, aumento também de parques esportivos, você tem vários exemplos olímpicos e da própria Copa do Mundo também, que mostram que essa transformação urbana é muito visível, é muito evidente, e aliás, o grande objetivo de você sediar uma mega competição esportiva é você deixar aquela transformação urbana para sempre, é você trazer de fato um aspecto positivo importante para aquela localidade do ponto de vista de construções mesmo, de impacto para as pessoas. Uma outra questão, e isso eu vou trazer hoje para vocês também, para vocês terem uma ideia da dimensão disso, a mediatização. Hoje em dia não tem mega evento sem mídia. Tanto é que, por exemplo, vocês, se alguns de vocês, eu acredito que muitos sejam da área cultural, se vocês forem verificar os mega festivais culturais hoje em dia, eles vão iniciar o seu planejamento, lá no seu pré-planejamento, já vai ter certamente um tópico de parcerias midiáticas. O que vai se fazer? Vamos ter parceria? Não vamos ter parceria? Quais aspectos a gente vai colocar? A gente vai levar em consideração? Enfim, e aí eles vão colocar isso como uma das prioridades já a partir do pré-evento. Quando eu falo pré-evento, 4 anos, e você já começa com esse tipo de avaliação, de análise. Os Jogos Olímpicos, por exemplo, começam com isso. Você tem um planejamento de 4 anos de mídias, de patrocínios, e aí você vai, com um mínimo de 4 anos de antecedência, já refazer essas parcerias midiáticas. E em alguns casos, são contratos até de mais, de longo prazo mesmo. Você tem contratos de 16, de 20 anos de parcerias midiáticas. A Globo mesmo agora fez mais um contrato longo com o Comitê Olímpico Internacional para continuar passando os Jogos Olímpicos, enfim. Você tem um mínimo de 4 anos, você pode estender até 20 anos esse tipo de parceria, e aí o montante é bem visível, e é um montante bem grande e que vem aumentando ano após ano. Eu vou trazer para vocês esses montantes. E por fim, a questão do legado, né, que é a questão social, o retorno social que esses mega eventos trazem para as pessoas. Eu estou só respondendo aqui o Luiz. Deu certo aqui. Então, se a gente tiver essas 5 características evidentes num evento, a gente pode dizer, olha, de fato, na classificação acadêmica, parte-se de um mega evento, trata-se de um mega evento. Claro que, e isso eu conversei com vocês na aula passada também, esses elementos são muito móveis, essas 5 características. Tem alguns mega eventos que respondem de uma forma mais intensa a um critério, tem outro mega evento que responde a um outro critério, mas basicamente os mega eventos têm ali uma resposta bastante clara a esses 5 itens. Tá? E obviamente a questão do legado é uma questão muito importante. Em alguns mega eventos, isso está lá descrito, explícito na própria ata de construção daquele mega evento. E o que eu queria conversar com vocês hoje, gente? A questão dos direitos de transmissão, os 4 pontos fundamentais na gestão dos mega eventos, os 4 primeiros pontos, mas obviamente que tem outros pontos, a pluralidade de stakeholders, isso eu queria bater bastante na tecla com vocês, trabalhar um pouquinho a comunicação e, se der tempo, falar um pouquinho da proposta para o nosso último encontro, senão a gente vai na semana que vem falando sobre isso. Beleza até aqui, pessoal? Tranquilo?
Beleza, pronto. Vamos embora então, gente. Eu queria partir para vocês, então, sobre essa questão de investimento, principalmente patrocínios envolvidos em mega eventos. E, novamente, eu vou fazer um parênteses aqui. Eu pego os dados para dar de exemplos para vocês hoje dos Jogos Olímpicos, porque são cases com os quais eu tenho contato maior, com os quais eu tenho uma caminhada maior de estudos, tá? Mas esses montantes, eles se repetem em outros cases. E aí eu vou tentar para vocês, até na semana que vem, trazer um case cultural para a gente trabalhar também essa ideia. Normalmente, quando a gente vê um mega evento na ordem dos bilhões de dólares, esses mega eventos têm investimentos públicos e privados, é o que a gente chama de investimento misto. Tá? Por quê? Porque o governo, o Estado, seja o país ou um Estado específico, ele não vai entrar sozinho com aquele montante, por incapacidade, porque a verba é muito grande, e a parceria privada também não vai querer entrar sozinha neste caso. Então você faz investimentos mistos. Tá? Mas nessas parcerias, e até o Brasil aumentou muito a questão das PPPs, parcerias público-privadas. Mas isso é legal? Por que uma empresa privada vai entrar nessas parcerias? Eles vão sair ganhando, claro. Será que não era melhor o governo entrar com 100% do investimento e aí ter... Aí são discussões que você vai entrar na ordem econômica ali, né, gente? Aí são discussões político-econômicas que os países têm que se fazer. O que acontece é que a grande maioria dos países, para não dizer todos os países, porque não tenho conhecimento de todos os mega eventos, mas a enorme maioria, isso se repetiu em Londres, isso se repetiu no Brasil, isso aconteceu também na China até maior, isso vai acontecer agora em Paris, aconteceu em Tóquio, a gente tem uma divisão do público e privado. Em alguns países, o público é muito maior, em outros países, nem tanto. No Brasil, a gente teve uma divisão na verba que entrou para a realização dos jogos. A gente teve uma divisão muito forte entre o governo federal, principalmente, o governo estadual no Rio de Janeiro entrou com algumas verbas também, aí a gente tinha as empresas entrando com outro montante. Segundo, eu estou pegando todos os dados oficiais dos Jogos Rio 2016. Nós tivemos 51% dos investimentos privados, 49% dos investimentos públicos. Só para não me alongar nessa seara, senão a gente ficaria horas falando sobre isso, mas se alguém que tiver dúvida, quiser conversar mais, a gente conversa. O que seriam os investimentos privados? Por que as empresas querem entrar nesse tipo de parceria? Primeiro, há parcerias que são empréstimos, e aí eles vão ter, como se fosse um investimento mesmo, no mercado. Eles vão ter um investimento de longo prazo e vão receber em título do governo. Isso é um investimento padrão, como qualquer título do governo. Outro tipo de investimento, que esse sim no Brasil ele fez muito mais sentido lá no Rio 2016. Você investe, mas você tem como usufruir aquilo depois. Então, por exemplo, você investe numa parceria público-privada no metrô, mas depois você tem como administrar o metrô. Você investe no Parque Olímpico, mas depois você é uma empresa que tem a concessão para gerir o Parque Olímpico. Você investe na construção da Vila Olímpica dos atletas, mas depois fica para você. No campo de golfe, você investe na construção do campo de golfe, mas depois você tem a concessão para gerir aquele campo de golfe por 10, 15, 20 anos, e renovável por igual período, enfim. Essas são as grandes vantagens dos investimentos privados. Ele investe ali, ele garante que naquela data específica aquela estrutura vai estar pronta e depois faz um contrato para você usufruir, ter lucro com aquele valor. Os mega eventos eles têm dois tipos de gastos principais. Os gastos relacionados diretamente ao evento, que seriam gastos das cerimônias, construção das arenas, dos parques, dos locais de treinamento, das acomodações, que são as vilas olímpicas, das premiações em si, medalhas, os eventos de premiação, pessoas envolvidas, viagens, enfim. E aqueles ligados à infraestrutura da cidade, são os investimentos mais de maior montante, são os mais caros. Ampliação de metrô, reforma, construção de aeroportos, construção de estradas, enfim, que diz respeito à infraestrutura das cidades onde esses eventos estão colocados. Estou olhando aqui para ver se alguém está falando comigo aqui. E vamos lá, para vocês terem uma ideia sobre os tipos de patrocínio, pegando novamente o caso dos Jogos Olímpicos, para vocês verem como que isso gira. Gente, se quiserem me falar alguma coisa, podem falar, tá? Eu estou vendo aqui mensagem chegando, mas vocês podem me
interferir aqui, não tem problema nenhum. Os patrocínios, eles juntos com os direitos de transmissão, eles são uma das grandes fontes de renda. Não são a principal, mas a segunda mais importante fonte de renda de uma competição olímpica. Existem 2 programas de captação de patrocínio numa competição olímpica. O maior deles, que é o programa TOP, The Olympic Partners, que são os parceiros olímpicos do Comitê Olímpico Internacional. Então, é uma relação que o COI, Comitê Olímpico Internacional, faz diretamente com as marcas. São as grandes marcas, as grandes multinacionais. E o objetivo deste programa TOP, né, dos parceiros olímpicos, é você estabelecer relacionamentos de longo prazo, que podem começar, à medida, como eu falei, da mídia mesmo, da mediatização, de 4 anos, que é normalmente o prazo que eles vão dar, um ciclo olímpico, renovando para mais ciclos olímpicos. Então você tem marcas muito antigas. A Coca-Cola, mesmo coloquei para vocês, é a parceira mais antiga dos Jogos, ininterruptamente desde 1986. Vai renovando a cada ciclo olímpico o programa de parceria em patrocínio como parte do TOP. 2013 e 2016, que foi o ciclo olímpico pós-Londres, ciclo olímpico brasileiro, nós tivemos em patrocínios $1 bilhão do programa TOP, do The Olympic Partners. E aí, coloquei alguns para vocês, algumas marcas, só para vocês terem ideia da dimensão dessas marcas. Coca-Cola, a Visa, que foi muito forte, foi um dos parceiros mais fortes dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Tivemos a Panasonic também, que ganhou essa possibilidade, junto com a Samsung vinha muito forte, depois a Samsung veio muito forte no Tóquio 2021. McDonald's, como sempre, né? McDonald's, para quem é do Rio de Janeiro, vocês devem ter visto que eles fizeram algumas ações bem interessantes, usaram bastante o fato deles serem parceiros olímpicos. Omega Relógio, General Electric, P&G, né? Bridgestone, enfim, e várias outras. Você não tem um número limite de parceiros para fazerem parte do TOP, tá? Vai de acordo com a procura. Nós tivemos no Brasil esse índice de $1 bilhão, que foi considerado pelo Comitê Olímpico Internacional uma verba interessante, mas aí vem Tóquio 2021. E Tóquio 2021 já iria ser uma competição olímpica com maior patrocínio. Por quê? E aí vem uma questão que a gente sempre tem que levar em consideração, e eu falei isso para vocês até na semana passada. Um mega evento, ele é global, ele recebe pessoas do mundo inteiro, mas ele tem uma marca cultural, ele tem uma marca local sempre muito evidente. E as empresas japonesas, principalmente, elas são muito corporativistas, elas são muito bairristas. E elas já tinham anunciado que elas fariam os maiores patrocínios com o COI pelo fato dos Jogos Olímpicos serem em Tóquio 2021. Então você tinha parceiros japoneses muito fortes e acabaram tendo outros parceiros também muito fortes que queriam usar os Jogos Olímpicos de Tóquio para trazer para eles uma imagem positiva. Tóquio prometeu que os Jogos Olímpicos seriam os jogos mais tecnológicos da história. E aí, por exemplo, entrar nessa história a própria Samsung, que queria utilizar deste ingrediente para angariar a imagem positiva para sua marca, uma marca tecnológica e tal. No fim das contas, esse objetivo ele foi parcialmente alcançado. Por que ele não foi totalmente alcançado? Porque praticamente os Jogos de Tóquio 2021, que seriam 2020, não pôde por conta da Olimpíada, desmarcaram para 2021, os Jogos foram praticamente sem público, né? Praticamente em pouquíssimas ocasiões você via públicos participando. Então, você teve ali, que seriam pessoas de delegações e tal, você teve ali um prejuízo bem grande com a venda de ingressos, com a devolução de venda de ingressos que já tinha sido comercializada e com a perda total ali que gira na casa de $1 bilhão com ingressos que não rolaram nos Jogos de Tóquio 2021. E além do top desse programa Master de patrocínio, você tem um programa a possibilidade de cada localidade sede fazer o seu próprio patrocínio, fazer o seu próprio contrato de patrocínio. Claro que isso tem todo um manual do COI, do que permite, do que não permite, se é possível, se não é possível ter parceiros que vão confrontar com os parceiros top, tem tudo isso. Tá? Mas aí, seguindo essa cartilha, tendo essa aprovação, você pode ter os patrocinadores, os apoiadores e os fornecedores. Tá? E todos eles usarem o fato de ser um patrocinador, de ser um apoiador e ser um fornecedor
por exemplo, de materiais esportivos, fornecedor de alimentos, de bebidas, Gatorades e tal, se você conseguir essa autorização do COI, você pode, enquanto localidade sede, fazer esse tipo de patrocínio. E aí é um patrocínio mais pontual que vai durar realmente o período dos jogos. Pode até começar um pouco antes com os jogos, com as competições pré-olímpicas, os eventos pré-Olimpíada, mas normalmente ele vai ter ali, vai girar em 2016 mesmo, no caso do Rio, dos Jogos do Rio, vai girar em torno de 2016 esse patrocínio mais localizado. E aí, claro que os valores são muito menores do que os valores top. A Petrobras, por exemplo, deu 10 milhões e meio. Isso é bastante, se você analisar números absolutos, mas se você comparar com os top, é muito menor do que os outros patrocinadores. Eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia do número de patrocinadores em Tóquio 2021. 68 empresas fizeram parte, isso dá praticamente o triplo, um pouco menos de um triplo do triplo que a gente teve fechado em Rio 2016. Não que Rio 2016 teria sido um fracasso, não foi bom em números absolutos, mas é que Tóquio realmente ele excedeu bastante. E além de falar dessa questão dos patrocínios, gente, patrocínios fechamos aqui. Eu quis trazer para vocês terem uma ideia mesmo do montante que isso gera. Aí nós temos o grande montante. A grande questão hoje de um mega evento é você verificar os direitos de transmissão.